Olá, alunos! Seja muito bem-vindo. Sou o professor Fabrício Melo, ministro das aulas de informática para o Gran Cursos Online, e é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, te passando aí dicas, aulas sobre essa parte tão temida de informática aí para concursos públicos. Mas nada impossível, só ter um pouquinho de disciplina, seguir as dicas do professor que você vai longe. Se você está assistindo esse vídeo é porque no seu edital está pedindo aí a parte específica de backup, que é a nossa aula de agora. Como é que você identifica isso num edital? Quando você pega lá a matéria de segurança da informação, mas ele não detalha o que ele quer em segurança, dificilmente pode vir essa matéria. Você vai depender muito do edital antigo, anterior, como é que foi, tá? Então você tem mais ou menos aí um parâmetro se precisa ou não. Geralmente não, tá? Agora, quando ele vem lá pedindo no seu edital, especificamente, conceitos relacionados a backup, cópias de segurança, aí é quase garantia que vai cobrar. Tá? Pelo menos o edital está sinalizando, então pode vir uma questão da nossa aula de agora, tá? Que é a parte específica aí sobre backup. Na aula de segurança a gente pega um pouquinho do básico, de backup, e essa aula então vamos aprofundar. Então joga lá para a gente dar início. Olha lá. Backup, lembrando que backup pode escrever também em português, tá? Não tá errado. Muita gente vê essa palavra feia aí aportuguesada, fala não é isso, não, sem problema, tá certo, tá? Então backup é o que? A ação de copiar arquivos com medida de segurança, permitindo que a sua recuperação em caso de perda, ou seja, backup. Nós vimos na matéria de segurança, eu perdi dados, se eu tiver uma cópia fiel, significa que eu tenho um backup. O que nós aprendemos lá na aula de segurança? Vou fazer uma revisão aqui rapidinho. Que backup, ele está no princípio da disponibilidade, O backup gera disponibilidade de uma informação, não vimos? Vimos que o backup deve ser feito sempre no mesmo, não no mesmo local de origem, Porque é suicídio. Como é que eu vou fazer um backup do meu notebook dentro do meu notebook? Então o backup tem que ser feito separado, tá? Eles cobram isso em prova, que fazer backup sempre tem que ser feito no mesmo local. Não, separadamente aí do local de origem, ou seja, onde, professor? HD externo, pendrive, CD, DVD, Blu-ray, cartão de memória. Agora, o local mais seguro, nuvem computacional, como já foi até pedido em concurso, Eu jogar meus arquivos na nuvem é a maneira hoje mais segura de se fazer um backup, E outra coisa que eles gostam de cobrar em prova é a ideia de você ter o backup, além de local separado, você também gerar o backup dos seus equipamentos. A gente tem a ideia que backup ele é sempre de dados, mas também existe o backup físico, que a gente chama de redundância de equipamentos. O meu computador, por exemplo, estragou, eu tenho outro. Essa câmera que eu estou aqui ministrando aula para você agora, ela estraga, mas imediatamente eles colocam outra câmera aqui para substituí-la. Eu posso falar que também é um backup, é uma redundância de equipamentos, tá? Então isso aí é a parte mais básica. Agora, o que é a parte aí aprofundada? Vamos lá, o backup é classificado em duas categorias. Você classifica backup por formas e classifica backup por tipos de backup. Vamos lá? Olha lá, as formas. Formas são apenas duas, aluno, então é bem tranquilo de matar. Você tem um backup na forma fria, cuidado com o inglês, cold, e temos o backup na forma quente, hot backup. Backup na forma fria, o que significa? Olha lá. Você tem que tirar o sistema do ar. Você geralmente para seu banco de dados, olha lá, tira o sistema de produção ou o sistema está offline para realizar as cópias sem que haja intervenção de algum usuário acessando o sistema, ou seja, o sistema não pode estar sendo usado no momento. Então para o sistema para tomar um café, Ou então a hora que a empresa para de produzir, aí vai lá e faz o backup. Essa forma é uma forma fria, tudo bem? A outra forma, que é a mais usada, é a quente, hot backup. Olha lá, sem tirar um sistema do ar, você realiza as cópias de segurança. Ou seja, o sistema trabalhando, o sistema está rodando e o backup está sendo feito naquele momento. Então a gente chama isso aí de backup de forma quente, tá? Essa é a maneira aí, hoje, mais utilizada. Então é isso, fácil, Formas de backup são somente essas duas. Agora nós vamos para os tipos de backup. Aí vem aqui comigo. Nós temos 5 tipos de backup, tá? 3, basicamente dependentes, eles ficam dependendo aí de um, que é o que a gente vai ver agora,
E 2, que a gente vai ver no final, são geralmente backups mais independentes, backups que não fazem uma rotina junto com o que a gente vai aprender agora, não necessariamente, pelo menos faz parte da rotina, tá? Então desses 5, vou passar os 3 agora principais e esses 2 independentes a gente vê pro final, beleza? Qual que é o primeiro tipo de backup? Joga lá. Primeiro tipo de backup é o backup normal, tá, aluno? Mas também conhecido como completo, total, global ou full, tá? Geralmente em prova, normal ou completo são os nomes que eles gostam de pedir. Olha lá, um backup normal, ele copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup, ou seja, o atributo de arquivo é desmarcado. Com backups normais, você só precisa da cópia mais recente do arquivo para restaurar todos os arquivos. Geralmente o backup normal é executado quando você cria um conjunto de backup pela primeira vez. Então olha só, ele é sempre o backup feito pela primeira vez. Então você vai começar uma rotina de backup na sua empresa, começa pelo normal. Eu sempre brinco com meus alunos para pensar o seguinte, você vai construir um prédio, ok? O normal é a base do prédio. Você ergue o prédio a partir do backup normal, ele é estrutura, porque ele salva tudo aquilo que você selecionou. Então ele cria a base do seu sistema, tá? Então esse é um backup muito importante. Aí, o que é essa opção de marcar? O que é marcar o arquivo? Aí nós temos aqui um pequeno problema sobre marcar. Marcar o arquivo é o seguinte, quando é feito o backup, os arquivos são sinalizados pelo sistema para mostrar que eles estão em dia, que o backup foi feito. Então ele sinaliza, ó, o backup tá bacana, tá? Esses arquivos aqui estão atualizados. Só que nós temos duas formas de marcação que são contrárias. Na teoria geral de backup, quando ele falar que marca o arquivo, significa que o arquivo está atualizado, não precisa mais fazer o backup. Agora, no sistema Windows, quando ele está atualizado, é quando ele desmarca o atributo. Então é o contrário. Na teoria geral, marcar está atualizado, no Windows, desmarcar é o que está atualizado, que é o desmarcar os atributos, tá? Deixa eu te mostrar isso, como é que seria na tela. Joga lá. Olha só. Olha lá, ó. Um arquivo marcado, ele poderia representar assim, tá vendo? Ó, ele marcou um arquivo, ou seja, o sistema está sinalizando que o arquivo está marcado. Então quer dizer que o arquivo está atualizado. Isso é na teoria geral do backup. Agora no Windows, olha só que legal. Quando você vai às propriedades de um arquivo, aluno, lá do Windows, e você entra aqui ó, em avançados, nos atributos avançados, você tem aqui, tá vendo? Ó, atributos de arquivos, apontado pela setinha, ó. O arquivo está pronto para ser arquivado, tá vendo? Se tiver marcado, é porque o arquivo está desatualizado. Se ele desmarcar, é porque o arquivo está o quê? Atualizado. Então é o contrário, beleza? Se ele falar marcar o arquivo de maneira geral, quer dizer que está atualizado. Se ele falar em desmarcar o atributo, aí você lembra do Windows, e no Windows desmarcar equivale à marcação na teoria geral. Tá vendo? São conceitos contrários, mas que têm o mesmo significado, tudo bem? Cuidado para não se confundir com isso. Aí voltando, olha lá, o que o backup normal grava, né? Arquivos e pastas que você selecionar, óbvio, ele marca o arquivo quando é feito, né? No caso do Windows desmarca, e ele é conhecido por completo, full, global, total. É demorado e requer muito espaço, né? Mas é usado como o início do processo de cópia, ou seja, ele é o primeiro backup a ser feito. Bacana? Aí deixa eu te dar aqui uma ideia do backup normal para você ver, ó. Tenta prestar bem atenção, ó. Aqui eu tenho um disco local C2 pontos, certo? Um HD, onde estão os meus arquivos aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 arquivos ocupando 100 megas, ok? Quando eu fizer um backup normal, por exemplo, um HD, o disco externo, observa que ele fez todos os arquivos, tá vendo lá? Ele copiou os 100 megas. Aí lá embaixo, qual é o resultado disso? Os arquivos foram o quê? Marcados, olha lá, ó. Tá vendo o marcadorzinho? Quer dizer que eles estão em dia, que eles estão atualizados. Você não precisa fazer um novo backup. Tá tudo em cima, tudo em pé. Então esse terceiro quadrinho ali, ó, os arquivos marcados, representa isso aí. Eles estão em dia. Perfeito? Bacana? Ótimo. Aí, o segundo tipo de backup, a gente chama de backup do tipo diferencial. O
que é o famoso backup acumulativo. Vamos lá. Um backup diferencial, ele copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Tá vendo? Então ele depende, ó. Tem que ter o normal primeiro. Não marca os arquivos, ó lá, então ele não tem essa marcação, você vai entender por quê. Como arquivos que passaram para o backup. O atributo de arquivo não é desmarcado, no caso aí, né, do Windows. Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a restauração de arquivos e pastas girar o último backup normal e o último backup diferencial. Isso é uma coisa bacana nele. Então o que ele grava? Ele grava arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup. Então ele sempre vem após alguém, no caso aí seria geralmente o normal, né? Ele marca, ó lá, ó, não marca. No caso do Windows, ele não desmarca, ou seja, ele não avisa que o arquivo está em dia, né? Ele é um backup acumulativo. O que significa isso? Que ele é demorado para a realização e ocupa muito espaço. Só que a restauração é mais prática, por necessitar de apenas 2 discos, que é o último normal e o último diferencial. Aí eu quero que você entenda isso. Como assim precisar de apenas 2 discos, professor? Vamos lá, vamos esqueminha dele. Ó. Tenta entender aí no meu slide. Olha lá. Aqui eu tenho um disco local, perfeito? Esse é o backup que eu fiz do normal. Lembra os 100 megas? Tem que lembrar lá do primeiro slide que eu mostrei do normal. Olha lá, ó. Os arquivos estão todos marcados, tá vendo? Moral da história. O que eu fiz aqui no segundo quadradinho? Ó? Eu alterei 2 arquivos, tá vendo? Olha lá, alterados. E criei um arquivo novo. Então eu tenho 2 alterados e um arquivo novo, perfeito? Então eu aumentei para 150 megas. Olha lá. Quando eu faço o backup desses arquivos, o que ele fez? Ele fez só os alterados, os 2 e o novo. Olha lá, então ele fez 50 megas só. O aumento de 100 para 150, ele salvou só os 50, só os que foram sinalizados, perfeito? Só que aí, moral da história, como é que ficou o disco? Olha lá, ó, ele não tirou ele não marcou. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aí, os 3 que eu tinha feito o backup, ó. Eles estão sem a marcação, tá vendo? Então ele fez o backup e não avisou que foi feito. Aí eu criei um novo arquivo e alterei esse outro aqui que eu estou circulando. Então os meus arquivos foram para 200 megabytes. Olha que interessante. Quando eu fizer o backup, perceba, ele fez o do alterado, fez o do novo e fez os 3 novamente que eu tinha feito no anterior. Então ele acumula, tá vendo? O segundo disco, ele acumulou com o primeiro. Então se o primeiro disco aqui, ó, tinha 50 megas, o segundo passa a ter 100, que é os 50 megas anterior com os 50 megas do que eu alterei agora. Por isso que ele é um backup conhecido como backup acumulativo. Toma cuidado com isso. Então cada disco que você faz, ele vai, né, enchendo e vai acumulando. Por isso que precisa só dos 2 últimos. Aí, o que eu fiz para você, aluno? Eu preparei uma tabela que eu acho que você vai entender bem isso aí, ó. Essa tabelinha, ela até cai em prova, do backup diferencial. Então presta atenção aqui comigo, ó. No domingo, eu começo a minha rotina de backup. Eu tenho um backup que é feito, ó, diariamente, tá? Vamos supor num período aí 8 horas da noite, por exemplo. Perfeito? Então no domingo eu iniciei o dia com 500 arquivos, ok? Então eu preciso fazer quantos backup? 500 arquivos, tem que ser backup, porque eu comecei do 0, né? Aí vamos supor que eu alterei 10 arquivos e criei 20 arquivos. Então eu passo a ter um total de 520 arquivos, que é o total que eu tinha com o que eu criei. Professor, mas o que você alterou? Não, o que eu alterei não é um novo arquivo. Então eu tenho um total de 520 arquivos, mas quantos precisam de backup? 30. Por que 30? São os 10 alterados, mais os 20 novos, olha lá. 30 arquivos precisam de backup, ok? Aí eu vou fazer um backup do tipo o quê? Normal, moral da história, 520 arquivos, tá vendo? Então, ele salvou tudo, olha lá. Tudo que eu gerei, tudo que eu alterei, os arquivos novos ele fez. Então, beleza, backup feito. Segunda-feira. Segunda-feira eu começo com os 520 arquivos que eu terminei domingo, ok? Quantos precisam de backup? 0. Por que 0? Porque eu já tenho um backup em dia, eles foram marcados. Lembra que o normal marca? Então se ele marca, 0. Aí eu alterei 10 arquivos e criei 30. Passei a ter um total de 550, que é os 520 mais os 30 aqui, ó.
né? Mas quantos precisam de backup? 40 arquivos, que é os 30 novos e os 10 alterados. Então eu vou fazer um backup só dos 40, tá vendo lá? Só das alterações e dos novos. Então eu fiz um backup diferencial. Terça-feira eu inicio com 550 arquivos, ok? Quantos precisam de backup? Olha que interessante, aluno, os 40 da segunda-feira, porque eles não foram marcados. Então eu abro o dia da terça com 40 arquivos precisando de backup, porque ele não marca os arquivos da segunda-feira. Percebeu? Aí vamos supor que eu alterei 20 e criei 10. Então eu passei a ter um total de 560 arquivos, que são os 550 mais os 10 criados, né? Só que quantos precisam de backup? 70. Porque é a soma dos 10, dos 20 e os 40 lá. 70 arquivos. Então eu fiz um backup dos 70, ok? Quarta-feira eu inicio o dia com 560 arquivos, certo? Que foi o que eu terminei na terça. Quantos precisam de backup? Ó, os 70 da terça-feira, porque eles não foram marcados. Olha que interessante, né? Aí eu alterei 10, criei 10. Passei a ter 570 arquivos, que é a soma dos 560 mais os 10 que eu criei aqui embaixo. Ó. Quanto que eu alterei? Alterei 10, então eu tenho que ter um total de 90 arquivos de backup, que são 70 anteriores, mais os 20 alterados e criados, 90. Então passei a ter um diferencial de 90. Aí na quinta-feira, ó, pau, defeito no sistema. Ele vai querer saber quais os discos que eu vou precisar para recuperar esse sistema aí. Raciocina comigo, aluno. Deixa eu apagar isso aqui para remarcar para você aí, ó. Quais os discos que eu preciso? Você concorda que eu preciso, ó, do normal, que é a base, de domingo sempre, e eu preciso do último diferencial, que é o da quarta? Por quê? Porque o da quarta eu não fiz 90. Quem são esses 90? Ó, os 20 daqui, mais, ó lá, os 30, né? Então 50, não é isso? Mais os 40 aqui, ó. Então dá 90. Desde segunda tá acumulando, ó lá. Então basta ter o primeiro de domingo, que é o último normal, e o último diferencial de quarta-feira. Aí eu recupero tudo. Então, professor, de segundo de terça eu não preciso. Não precisa ter esses dois discos. Basta ter o de domingo e o de quarta-feira. Bacana? Sobre o diferencial? Perfeito. Agora então vamos ver o incremental. Incremental é o seguinte, aluno. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o multi-backup normal incremental. No caso, se você tiver um incremental antes, ele olha para o incremental. Se for o primeiro, ele vai olhar para o normal. Tudo bem. E os marca como arquivos, ó lá. Então ele marca eles, ó, que passaram para o backup. O atributo de arquivo, no caso, é desmarcado. Se você utilizar uma combinação dos backups normal e incremental, precisará do último conjunto de backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais para restaurar os dados. Porque o backup incremental, aluno, não é acumulativo. Ele é um backup que só salva os arquivos que foram alterados ou criados. Ele não acumula igual o diferencial, porque ele marca. Então, olha lá, o que ele grava, ó. Ele grava arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup. No caso, pode ser o último incremental ou normal. Marca. No caso do Windows, desmarca, né? Detalhes dele, ó, é o backup mais rápido e ocupa pouco espaço, porque ele só salva o que foi alterado. Só que a restauração pode ser mais complexa. Por quê? Porque você precisa de todos os discos, tanto o último normal e todos os incrementais. Aí eu vou mostrar para você como que isso é feito. Olha lá no nosso desenho. Disco local, lembra do backup normal que eu fiz? Os 100 megas, olha lá, os 5 arquivos do Word. Moral da história, alterei 2 arquivos e criei esse arquivo novo, certo? Então foram para 150 megas os arquivos. Quando eu fizer o backup, pode ver que ele faz o backup só dos novos e dos alterados, olha lá, ó. Só dos 50 megas que cresceu aí, perfeito? Então até aí não muda nada, né, com relação ao diferencial. Ele salva só o que foi alterado, porque o normal já tinha deixado marcado, ok? Aí vamos lá. Moral da história. Depois, no meu disco rígido, eu criei um arquivo novo apenas, ó. Olha lá, eu fiz uma alteração. Alteração não, criei um novo arquivo.
Então eu fui para 180 megas. Então de 150, né, que eu tinha feito, eu subi para 180. O backup incremental vai fazer só de quem? Só desse novo arquivo, ó. Tá vendo? Aqueles que eu tinha alterado anteriormente, ele não salva. Ele só salva o que veio de novo ou que foi alterado, ou seja, 30 megas. Então, cada disco vai conter um pedaço diferente, um arquivo novo, porque ele só incrementa. Perfeito? Aí, vamos à tabelinha dele para você ver aí, olha lá. Domingo, comecei o dia com 500 arquivos, perfeito? Então precisa de backup, 500. Aí eu altero 10 e crio 10. Então passa a ter 520, que é a soma dos 500 mais os 20 aqui, perfeito? Mas quantos precisam de backup? 30, que são os alterados e os criados, ok? Faço um normal, moral da história, salvei tudo, olha lá, os 520 arquivos foram salvos. Segunda-feira, eu começo o dia com 520 arquivos, perfeito? Quantos precisam de backup? 0, porque eu fiz o backup normal, ele marca, né? Só que eu altero 10 e crio 30. Então eu fui para 550, que é a soma de 20 com os 30 aí, né? Quantos precisam de backup? 40, que são os 10 alterados e os 30 criados. Aí eu incrementei, salvei só os 40. Então você vê que até aí não mudou nada com relação ao diferencial. Aí começa a diferença aqui na terça, ó. Terça-feira eu inicio com 550 arquivos, ok? Certo? Que são os arquivos aqui que eu fechei a segunda. Quantos precisam de backup? 0. Por que 0? Porque o incremental ele marcou o da segunda-feira. Então eu abro o dia com os arquivos atualizados. Aí se eu alterei 20 arquivos e criei 10, eu passei a ter 560, mas precisam de backup 30, que são as alterações e as criações. Então ele salva só os 30, ó, só incrementa. Quarta-feira eu começo o dia com 560 arquivos, precisam de backup nenhum, 0, porque está atualizado, ele marcou, né? E eu alterei 10 arquivos e criei 10. Então eu passei a ter 570, que é os 60 mais os 10 aqui, ok? Quantos precisam de backup? 20, que é os 10 alterados mais os 10 criados. Então ele incrementa só 20. Quinta-feira deu pau, defeito no sistema. E aí? Quais os discos que eu vou precisar? Raciocina aí agora comigo. Você concorda que eu vou precisar de todos os discos? Olha lá, eu preciso do normal, ele tem que estar, porque ele é a base, olha lá, com os 520 arquivos. Vou precisar do incremental da segunda, porque tem 40, mais o incremental da terça, porque tem 30, e mais o incremental da quarta, que tem 20. Então, esses 90 aí, ó, backups, são necessários. Então, eu preciso, ó, de todos os discos. Por isso que ele fala que ele é rápido, ocupa pouco espaço, porém a restauração dele é mais chata, porque você tem que ter todos os discos. Entendeu, aluno? Que o diferencial e o incremental, eles precisam do normal, então faz o normal, aí você começa o diferencial, né? Aí ele vai acumulando, o incremental não acumula, porque como ele marca, ele só vai fazendo o que veio de novo. Se não entendeu, volta, se não entendeu ainda, fórum de dúvidas estou à sua disposição, tá bom? Qual é o quarto tipo de backup? Vamos lá, joga lá. Aí já é um backup independente, ó. Esse é um backup chamado de simples, backup de cópia ou backup emergencial. Olha lá, um backup de cópia copia todos os arquivos selecionados, mas ele não os marca como arquivos que passaram para o backup. Ou seja, o atributo não é desmarcado. A cópia é útil caso você queira fazer um backup de arquivos entre os backups normal e incremental, pois ela não afeta as outras operações de backup. Então é o seguinte, ele é um backup, aluno, que é feito emergencialmente. Por exemplo, eu faço backup todo dia, 8 horas da noite. Então segunda-feira eu fiz um normal, terça eu faço um diferencial. Quarta, 8 horas, está marcado para fazer um próximo diferencial. Mas aí eu vou receber uma auditoria na empresa, vou ter algum problema na empresa, o que eu faço? Eu posso fazer um backup emergencial na quarta-feira. Porque o que o emergencial vai fazer? Ele vai salvar tudo igual ao normal, só que ele não vai marcar os arquivos. Então, para o sistema é como se não tivesse feito o backup. Fica no 0 a 0. Então, eu tenho aquele disco emergencial ali. Aí depois eu continuo a rotina. Caso der problema lá para frente, aquele normal, o simples está feito. Então, é um backup feito no meio, emergencialmente, ok? Joga lá. Aí para você ver o esqueminha dele, ó lá, ó. Eu tenho um disco local,
com 100 megas. Olha lá, fiz o backup, ele faz o backup de tudo, todos que são marcados, olha lá, 100 megas, só que eles não marcam os arquivos, olha lá, os arquivos, ó, não tem marcação, tá vendo? Então é como se para o sistema não tivesse sido feito backup algum, ele vai continuar no 0 a 0, perfeito? Por isso que é um backup emergencial, ele é um backup que é feito aí no meio, né? E ele é independente, ok? E o quinto backup, que é o backup diário, olha lá. Um backup diário copia todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia de execução do backup diário. Os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por backup, ou seja, o atributo não é desmarcado. O que ele grava, arquivos e pastas criados ou alterados na data do backup, não tem marcação, né? É gasto menos tempo e espaço, mas podem ser perdidos dados gravados no mesmo dia após o backup. O que eu quero dizer com o backup diário, aluno? É um backup também independente, que é um backup que não olha marcador, ele olha o atributo do arquivo de data que ele é feito e data de modificação. Então eu programo a data, eu quero um backup dos arquivos novos ou modificados no dia 25. Ele vai varrer o sistema e pegar os arquivos novos ou criados dia 25 e salvar. Só isso. Quem não foi dia 25 não entra. Esse backup ele é perigoso, por quê? Porque se eu fizer um backup, por exemplo, agora 3 horas da tarde, os arquivos de hoje, tudo bem? Mais tarde eu tiver alteração, o que vai acontecer? Não vai fazer. Por quê? Porque já foi feito. Então se me der algum problema no sistema, eu vou perder essas alterações. Porque ele fez naquele momento e qualquer alteração que fizer depois, ele não atualiza. Então é um backup que ele pode ser feito o seguinte, todo dia você fizer de maneira correta, todo dia, 8 horas da noite eu vou lá e faço. Porque um dia que você deixar de fazer ou fazer mais cedo, você pode ter perda de dados do dia. Bacana? Joga lá, para você ver, olha lá, como é que ele é feito. Tá vendo? Backup diário, pode ver que eu estou nas propriedades de um arquivo. Olha lá, ele é baseado nisso aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Criação do arquivo e a modificação do arquivo. Então, se eu pedir para fazer um backup do dia 28 de abril, por exemplo, ele vai varrer só os arquivos criados ou modificados no dia 28 de abril e fazer o backup só desses arquivos. Por isso que é um backup diário. Perfeito, aluno. Bacana sobre os 5 backups. Vamos fazer umas questõezinhas para a gente fechar nossa aula, para você ver se aprendeu. Joga lá, questão número 1. A realização de cópias de segurança, backup e armazenamento de arquivos em mídias locais diferentes são procedimentos que contribuem para a disponibilidade da informação no ambiente computacional. E aí, mídias e locais diferentes geram disponibilidade ou não? Com certeza, tá vendo? 2 procedimentos válidos de backup, fazer em local diferente e contribuir para a disponibilidade do sistema. Bacana! Vamos a 2. O uso do backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens tem como vantagem a salvaguarda das cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes. O que você acha, aluno? Tem uma vantagem o backup na nuvem? Os dados estão fisicamente seguros, geograficamente distantes? Cara, dá uma olhada aqui, olha só. Eu mando meus dados para a Apple guardar, o iCloud. É ou não é seguro isso aí? Primeiro que eu nem sei onde fica. Geralmente eles não divulgam a localização física de um servidor por causa de segurança de dados. Você já viu foto disso na internet? Nem foto você vê desses servidores. São servidores extremamente bem guardados, podem estar espalhados em vários lugares do mundo, guardando meus dados. Imagina o sistema de backup da Apple, né? É uma coisa muito segura. Então hoje o backup mais seguro que existe é o backup feito na nuvem, ok? Então voltando lá, questãozinha, não há que se debater com ela, certinha, ambientes seguros e geograficamente distantes. Eu garanto, é mais seguro que está guardado no meu armário. Beleza? Vamos para 3. Questãozinha 3 é boa. Um auditor fiscal da área de tecnologia da informação fez um backup completo, já marca aí, de dados da organização efetuado na noite de segunda-feira. Então, segunda-feira, ele fez um completo, ok? Nas noites posteriores à segunda-feira, foi efetuado um backup cumulativo, ó, um diferencial, tá? Então, na terça, o arquivo 4 foi acrescentado
e nenhum dado foi modificado desde o backup completo. Na quarta-feira, o arquivo 5 foi acrescentado. E na quinta-feira, o arquivo 6 foi acrescentado. Então vamos lá. Segunda eu fiz um completo. Terça, quarta e quinta eu fui acumulando diferencial. Na manhã de sexta-feira, houve a corrupção de dados, exigindo a restauração dos dados utilizados nas cópias de backup. Nessas condições, o auditor deverá restaurar. Então vamos trabalhar, aluno. Olha lá. Ele tem, na segunda-feira, um backup normal. Terça, quarta e quinta, ele tem um backup acumulativo. Ok? Ó, que acumulou. Então você já matou a charada, não já? Letra E, o backup completo realizado na noite de segunda-feira. Bacana. E cada backup cumulativo executado a partir desse dia, cada backup, se ele é cumulativo, eu não preciso de ter o de terça e o de quarta, perfeito? Terça e quarta são dispensáveis, porque o de quinta acumula. Então a letra A está errada. Letra B, somente o backup completo realizado na noite de segunda-feira? Não, aí o de terça, quarta e quinta. Não. Letra C, os dados a partir do backup completo da noite de segunda-feira, bacana. E em seguida restaurar o último backup cumulativo realizado na noite de quinta-feira. Olha lá, perfeito, olha lá, o backup normal feito na segunda e o último feito na quinta-feira. Por isso que ele é cumulativo. Tá aí a resposta, letra C, né? Letra D, somente backup cumulativo realizado na noite de quinta-feira? Não. Cadê o normal? O normal é obrigatório, hein? Quando você usar o diferencial e usar o incremental, aluno, fica essa dica. O normal é obrigatório. Tudo bem? Lembre-se disso. Somente os backups cumulativos realizados na noite de terça, quarta e quinta? Não, porque o normal é obrigatório quando casados com diferencial incremental. Perfeito? Ótimo. Vamos para a questão 4. Caso o usuário deseje realizar a cópia de todos os arquivos disponíveis em seu computador para o dispositivo de backup, independentemente de versões anteriores ou de alterações dos arquivos desde a última cópia de segurança. O tipo de backup mais indicado será eu sinto o cheiro de base. Ele quer fazer a cópia de todos os arquivos, independente se foram marcados, se foram alterados, não interessa. Eu vou fazer qual, aluno? Tá na cara que você matou aí, né? Fazer um backup completo, né? Porque o incremental não é de tudo, né? Diferencial também não, contínuo nem tem, periódico seria o diário, né? Então, backup completo. Bacana. Vamos a 5. Com relação aos tipos e formas de backup, lê as afirmativas a seguir. O backup incremental é a cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup, de qualquer tipo. Sim, né? Esse qualquer tipo aqui seria sempre o último anterior a ele, né? Que poderia ser um normal ou um incremental feito antes, né? Então, qualquer tipo seria um dos dois. Ele faz isso? Foram modificados? Faz. Então a 1 está certa, né? Então se a 1 está certa, eliminamos quem? A B e eliminamos a letra E já. Olha que legal. 2. No backup diferencial, com exceção da primeira execução, quando é semelhante ao incremental. E aí, o primeiro backup diferencial, ele é igual ao incremental, o primeiro? É, né? Porque se eu fiz aqui um primeiro normal, né, por exemplo, na segunda-feira, terça-feira, quando eu fizer tanto diferencial como incremental, vão ser o mesmo, né? Porque eles vão salvar só o que foi o quê? Alterado, né? Então, serão copiados todos os dados alterados desde o backup completo anterior. Perfeito. O backup diferencial, ele vai copiar o que foi alterado do completo, porque ele acumula, né? Ele pega desde o completo e vai acumulando. Então, se a 2 está certa, eliminamos a letra C, né? E a 3, a operação de um hot backup tem como característica permitir que o sistema possa permanecer em execução enquanto é realizada. Sim, com certeza, hot backup, backup quente, né? O sistema não para. Então, respostinha, letra D. Perfeito? Vamos para 6.
A diferença entre um backup incremental, aluno, e um backup diferencial você já sabe, o backup diferencial marca os arquivos copiados como arquivos que passaram por backup, enquanto o backup incremental não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup. Errado. É o contrário. Para restaurar um backup diferencial, deve-se possuir todos os backups realizados desde o último backup normal, incluindo outros backups diferenciais realizados ao longo do tempo, enquanto o incremental necessita somente o último backup normal. Não, o diferencial basta o primeiro e o último, né? O último normal e o último diferencial, né? O backup diferencial copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal, enquanto o incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o backup incremental ou normal. Olha lá, o backup diferencial copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal, sim, porque ele olha para o normal, né? Olha lá, vamos lá de novo. Segunda-feira fez o normal, certo? Terça, diferencial. Quarta, o diferencial. Ele não vai acumular? Então ele acumula do normal para frente. Então, é isso mesmo. Enquanto incremental, copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup incremental ou normal, sim. Porque o incremental ele olha para o anterior dele, né? Se não tiver alterado, ele olha para o normal. Essa letra C tá legal, hein? Mas vamos a D. Um backup que utiliza uma combinação de backups normal e incremental exige mais espaço em disco que uma combinação de backups normal e diferencial. E é o método mais lento para fazer backup. Não, é o contrário, né? O diferencial que exige mais espaço, né? E o diferencial é mais lento para se fazer. Letra E, um backup que utiliza uma combinação de backups normal e diferencial exige menos espaço em disco que uma combinação de backups normal e incremental, mas é o método mais lento para restaurar os dados. Não, vamos lá. O backup normal e diferencial exige mais espaço, né? E ele é o método mais lento. Não, ele para restaurar ele é melhor, né? Pode demorar a restauração, mas ele é menos complexo. Então esse aqui não passa. Realmente, aluno, letra C é o que a gente está procurando aí. Perfeito, aluno, bacana. Então tá aí nossa frase sempre aí de encerramento aí da nossa aula. Pode ver que é uma aula curta, um bloquinho só, mas é isso, em cima da segurança da informação que você deve ter estudado, porque se tem backup, tem segurança geralmente, né? Muito raro um edital cobrar backup e não cobrar segurança. Você assistiu a matéria de segurança e aqui eu estou passando a parte específica de backup. Espero que você tenha aprendido, agradeço a atenção na aula. Qualquer dúvida, fórum de dúvidas, pode ficar à vontade, tá? Para poder tirar as dúvidas lá comigo, tudo bem? E eu e toda a equipe aqui do Grão Online agradecemos aí a sua preferência e confiança no nosso trabalho. Valeu? Até a próxima, aluno!